Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Vem Pro Cenáculo. Nós estamos muito felizes de ter você aqui com a gente e eu queria te incentivar a compartilhar esse link com alguém, que você seja a luz e encaminhe para alguém ser edificado junto com você. E também que você comente aqui se você tiver algum pedido de oração para que nós estejamos orando com você, intercedendo pela sua vida, pelo seu pedido. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um diálogo com Deus, o poder transformador da oração. E eu queria começar compartilhando um versículo que está em Mateus 7, versículo 8. Diz assim: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Hoje nós vamos falar sobre 4 pontos sobre oração. E eu queria que ficasse muito claro para você que oração não é um ritual religioso, algo místico que é feito, não, mas é um relacionamento com Deus, é uma amizade construída com o Senhor através dos nossos diálogos, através de conversas sinceras com Deus. E em primeiro lugar, o nosso primeiro ponto de hoje é: Deus nos convida para um relacionamento pessoal. Sim, é um convite do Senhor para as nossas vidas. Vamos ler juntos em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então o Senhor, Ele sempre está à porta do nosso coração ali, batendo. Cabe a nós convidarmos Ele para entrar, abrirmos a porta para que Ele entre. Jesus não é um ladrão da noite que vai derrubar a porta, arrombar a porta, pular a janela para entrar na nossa casa, no nosso coração. Não, Ele espera que você tome a atitude de chamá-lo. Então que hoje você chame Ele para estar mais perto, ainda que esteja uma bagunça aqui dentro, que esteja tudo confuso, que precise de uma arrumação, de uma faxina. Deixa o Senhor fazer isso junto com você. Tem algumas coisas que só o Senhor pode fazer dentro do nosso coração. Então, convide Ele, que Ele organize tudo junto com você. Amém? Em segundo lugar, o poder da persistência na oração. Em Lucas 18, conta a história de uma viúva que persistiu muito em oração. Diz assim, versículo 1 a 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e não desanimar. Olha a importância da oração. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou-lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, Ele encontrará fé na terra? Então, Deus valoriza a persistência das nossas orações. Foi o que esse texto nos trouxe. E por que Ele valoriza essa persistência? Porque isso molda o nosso coração, o nosso ego, isso nos transforma de dentro para fora e fortalece a nossa fé, não é mesmo? E então não desista de continuar orando e buscando por situações que você já ora há muito tempo. No momento certo, o Senhor responderá ao seu coração. Amém? Em terceiro lugar, o papel da oração na transformação pessoal. Olha o que diz em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Esse texto é muito poderoso. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus.
pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha que poderoso. Você já parou para pensar por que a Bíblia é tão inflexível em nós termos medos, inquietações, ansiedades, temores? Quantas vezes a Bíblia fala não temas? Muitas vezes, muitas e muitas vezes. Falando sobre inquietações, ansiedades também. Porque o Senhor sabe que tudo isso no nosso coração, todas essas preocupações, elas colocam em curto-circuito o nosso relacionamento com Ele. Nós paramos de deixar o nosso foco, os nossos olhos no Senhor e nós transferimos para os problemas. Eles ficam muito maior do que a nossa confiança em Deus, não é mesmo? E nessa passagem que nós lemos, nós encontramos 3 passos muito práticos que o apóstolo Paulo nos traz. E o primeiro deles é: não estar inquieto por coisa alguma. Segundo, apresentar em oração todas as coisas. Em terceiro, ações de graça, ser grato por tudo. Então, dessa forma, nós podemos deixar para trás as nossas preocupações. Não porque nós não temos com o que nos preocupar, porque nós temos, mas porque nós confiamos que o Senhor pode cuidar muito melhor das nossas questões. E Ele pode. E eu queria frisar que quando Paulo escreveu não estejais inquietos por coisa alguma, ele quis dizer literalmente por coisa alguma. É nenhuma, é nada. Nem por família, dinheiro, trabalho, pelo passado, pelo futuro. É por nada. Porque nós só poderemos alcançar a primeira parte do texto, que é não andar inquietos por coisa alguma, se nós cumprirmos a segunda parte, que está escrito: orar por todas as coisas, suplicar por todas essas preocupações. E quando Paulo quis dizer orar por todas as coisas, também é literalmente por cada uma delas. Eu sei que não há nada, nem tão grande, nem tão pequeno, que não possa ser apresentado ao Senhor em oração. Tem uma frase que eu gosto muito, eu até coloquei ela na parede do meu quarto, que diz assim: uma preocupação pequena demais para ser apresentada em oração é também pequena demais para se tornar um peso. E eu queria muito que você refletisse sobre isso hoje, que é uma verdade das Escrituras e que pode mudar totalmente a nossa forma de enxergar as coisas e a forma com que nós entregamos as nossas preocupações ao Senhor. Ele quer cuidar de todas as coisas, nós não precisamos viver com esse peso da preocupação e da ansiedade, porque Ele sabe cuidar de tudo muito melhor do que nós. Amém? E que essas ansiedades diminuam cada vez mais nas nossas vidas, para que nós possamos experimentar a parte final do texto que nós lemos desse mesmo de Filipenses, que é a paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Amém? Em quarto e último lugar, a oração é um diálogo e não um monólogo. Em Salmos 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A oração não é só falar, mas é também ouvir ao Senhor. Deus deseja nos responder e Ele tem diversas formas de agir, de falar conosco. Seja através da sua palavra, seja através do Espírito Santo ministrando algo no nosso coração, seja através de alguma circunstância que possa acontecer depois das nossas orações, mas o Senhor deseja nos responder. E é importante nós termos momentos de quietude, assim como disse no texto: aquietai-vos. Então nós oramos ali, agradecemos ao Senhor, o louvamos, pedimos algumas coisas, agradecemos, mas é importante também nós termos momentos de apenas nos aquietar no momento da oração e esperar com que Deus fale conosco para que Ele se manifeste e simplesmente a gente desfrute da presença do Senhor, ali contemplando a sua presença, ouvindo um louvor e simplesmente ali desfrutando mesmo da presença de Deus. E com isso eu gostaria de te convidar a refletir neste dia. Como está o seu momento de oração? Como está a sua vida de oração? Você tem desfrutado da presença do Senhor? Você tem entregado tudo a Ele?
Ele quer ter mais intimidade com você. Ele quer que vocês estejam mais próximos, para que você flua cada vez mais em intimidade com Ele. Amém? Ainda que esteja uma bagunça dentro de você, o Senhor quer entrar, Ele quer organizar tudo e que os propósitos deles sejam cumpridos na sua vida. Ele quer alinhar isso na sua vida. Amém? Vamos orar? Mas eu quero te incentivar também a tirar um tempo de qualidade de oração. Ainda que acabe essa live, que você dedique um tempo ao Senhor de oração, de entrega, para que você convide Ele para entrar no seu coração, para que você tenha um momento precioso aí com Deus. Amém? Senhor, obrigada porque Tu és um Deus de perto e não de longe. Obrigado porque o Senhor conhece as nossas preocupações, os nossos anseios, os nossos pensamentos. O Senhor ouve as nossas orações. Nós te convidamos hoje a entrar no nosso coração, a estar conosco, a alinhar os nossos caminhos e que a nossa fé em Ti cresça e que cada vez mais nós venhamos construir intimidade com o Senhor. Gera cada dia mais fome, mais sede pela Sua presença. Nós venhamos zelar pela Sua presença e buscar ela cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nos vemos amanhã em mais um Vem pro Cenáculo.